Boa noite, nós alunas da eletiva Visão Diferenciada, estamos aqui com a professora Luciana para fazer uma entrevista. Aqui é a Gabi, Tawane, Larissa e a professora Lu. Agora nós iremos iniciar a entrevista sobre a vida profissional da professora Lu. Professora, qual foi o motivo para você escolher essa profissão? Não teve motivo. Desde criança sempre amei, sempre trabalhei como professora minha vida inteira, então eu acho que é mais vocação, foi amor mesmo, porque eu era apaixonada. Desde criança eu ensinava meus irmãozinhos e quando eles erravam eu corrigia. E foi tipo assim, uma imposição minha mesmo. E assim, professora, você tinha outra profissão em mente sem ser professora? No momento, eu acho que eu nunca tive, sempre foi meu sonho mesmo ser professora. Algumas vezes acontecem algumas coisas entre alunos, alguns conflitos, a gente pensa em mudar de profissão, mas no final você olha para a carinha, como eu estou olhando para a carinha de vocês, a gente se apaixona e fala, escolhi a profissão certa mesmo. Professora, qual foi seu maior desafio para você chegar onde está hoje? Meu maior desafio no começo da minha carreira foi porque todo professor começa como eventual, então você não é muito aceito, tem bastante preconceito, discriminação, porque antigamente era diferente, hoje é tudo mais fácil para um professor se ingressar na carreira do magistério. Antigamente não, era mais reservado, mais restrito, mais concorrido, então era bem complicado entrar. E assim, professora, como você prepara as aulas para dar aula para os seus alunos? Então, geralmente no primeiro contato que a gente tem na escola é de praxe. Todo professor faz avaliação diagnóstica para analisar onde o aluno está, como ele está andando, como ele parou, se ele tem alguma dificuldade. Aí, de acordo com essas dificuldades ou com o conhecimento que o aluno traz de casa, bagagem familiar, a gente vai preparando as aulas. Às vezes, na minha aula, eles gostam mais, optam mais, eu reparo que aprende mais nas aulas práticas. A aula teórica fica um pouco maçante, porque a minha disciplina é mais teórica, então eu tento fazer com aulas práticas. Professora, em relação à escola, qual é o lado positivo e o lado negativo no seu ponto de vista? Então, no meu ponto de vista, o lado positivo é o conhecimento. Eu olho nos alunos, assim, o olhar deles, o brilho, a paixão que eles sentem por você estar ensinando, ou aquele brilho lá no fundinho da alma, que ele brilha pelo contentamento do ensino-aprendizagem dele, a evolução. Quando você dá uma avaliação, eles olham e veem, eu consegui tirar nota. Entendeu? Às vezes a nota é um 5, 6, mas para eles é um prêmio tão grande que é como se fosse um 10. Aí você olha o brilhinho do olhar deles, tudo bonitinho. E aspecto negativo que às vezes acontece é quando tem alguma discussão, o aluno não aceita algum professor, seja motivo particular ou pessoal, aí dificulta o processo de ensino-aprendizagem e às vezes causa algum conflito na sala de aula entre os alunos devido a preconceito, discriminação ou até racismo. Eu sempre vejo esses dois lados. Professora, e você já trabalhou em outras unidades escolares, além do Terezinha Rodrigues? Sim, já trabalhei em várias escolas aqui de Pirassununga, acho que eu já passei por todas, né? E em outras cidades também, já fui para Leme, Porto, Analândia, meu Deus, Analândia foi um tormento, era à noite, era muito complicado pegar aquela pistinha sozinha. Santa Rita do Passa Quatro, foi essas regiões que eu já trabalhei. Conta pra gente, professora, desde quando você começou a atuar nessa área? Comecei a atuar nessa área desde quando eu terminei o ensino médio. Na minha época tinha um ensino médio superior, né? Que era o magistério antigamente. Então eu saí do ensino médio e você tinha opção. No segundo ano você escolhia fazer mais 2 e já saía como professora, que era tipo um ensino técnico e era chamado magistério. E desde aquela época eu me apaixonei. Foi a primeira vez que eu entrei dentro de uma sala de aula e eu me apaixonei e nunca mais saí. E, professora, o que te motiva a dar aula? O que me motiva, foi que nem falei, é a paixão. Eu amo trabalhar com os alunos, eu amo o contato, eu amo o convívio, meus diálogos, minha conversa. Às vezes eu até paro o momento de uma aula, paro para conversar com o aluno, pegar o ponto de vista dele, usar ele como exemplo para algumas explicações da aula.
E como é a sua relação com os alunos? Olha, eu acho, tá? Para mim, eu acho que é maravilhosa. Preferida. É difícil eu ter algum conflito com o aluno. Quando eu tenho, porque geralmente ninguém é perfeito, eu vou atrás, eu encho o saco, eu procuro saber. Às vezes eu até estresso mais ele do que o que eu falei para ele, que ele ficou ofendido. Porque eu sempre procuro saber onde foi que eu errei, para mim não errar mais. Professora, e na sua opinião, a figura do professor é valorizada? Depende, tem dois pontos de vista diferentes. Na política, ela não é muito valorizada não, mas quando a gente entra numa sala de aula, faz uma reunião de pais, ou conversa com o aluno, explica um conteúdo, a gente olha o brilhinho, aí você realmente sai de lá satisfeito, porque você fala, realmente eu sou valorizado em algum aspecto. E esse aspecto, para mim, essa valorização sempre será na sala de aula. Soura, após a sua graduação, houve outros investimentos na sua formação? Sim, depois que eu fiz uma graduação, que foi a primeira que eu fiz, foi que nem eu falei, foi o magistério. Aí depois teve em 2007 ou 97, aí não lembro direito a data, ia ficar extinto, né? Aí eu fiz pedagogia, depois eu vim lecionar. Aí o ensino fundamental, eu me afastei para ser mãe, né? Depois eu voltei, aí eu fiz filosofia. Da filosofia eu terminei, quando eu terminei a filosofia, eu fiz a pós-graduação. E sempre estou fazendo os cursinhos, que eu gosto às vezes de inovar. Aqui terminamos a nossa entrevista. Obrigada, Dona Lu. Até a próxima. Obrigada, meninas.